Eu descobri que meus sogros estavam sabotando meu casamento. Mas já era quase tarde demais. Eu lembro exatamente de quando aquela sensação começou, mesmo que na época eu tenha feito de tudo para ignorar, porque parecia pequena demais para virar um problema de verdade. Era só um incômodo sutil, quase imperceptível. Algo que aparecia e desaparecia nas interações mais comuns, mas que, por algum motivo, nunca desaparecia completamente. E foi assim que tudo começou com os pais da Cassandra, de um jeito tão discreto que eu demorei muito tempo para sequer considerar que pudesse haver algo errado. Porque, olhando de fora, eles eram exatamente o tipo de sogros que qualquer pessoa diria que teve sorte em ter. Educados, atenciosos, sempre nos convidando para jantares, organizando encontros em família, oferecendo ajuda, dando presentes caros em datas especiais, aquele tipo de comportamento que constrói uma imagem quase perfeita. E foi isso que me fez duvidar de mim mesmo tantas vezes. Porque como você desconfia de alguém que nunca te tratou mal diretamente? Como você explica uma sensação ruim quando objetivamente tudo parece certo? E foi por isso que durante muito tempo eu simplesmente ignorei. Eu me convenci de que era coisa da minha cabeça, que talvez eu estivesse sendo sensível demais, que talvez fosse insegurança minha. Afinal, eu não vinha de uma família como a deles. Não tinha o mesmo padrão de vida, não tinha o mesmo tipo de influência. E isso, de alguma forma, sempre ficava implícito nas conversas, nunca de forma direta, nunca como uma crítica aberta, mas presente nos detalhes, nos comentários aparentemente inocentes, nas comparações disfarçadas, especialmente quando o assunto era o passado da Cassandra, e mais especificamente o ex-namorado dela, Jeremy, que parecia surgir nas conversas com uma frequência estranha, como se fosse sempre relevante lembrar o quanto ele era promissor, o quanto vinha de uma boa família, o quanto tinha um futuro garantido, e tudo isso dito com aquele tom leve, quase casual, que tornava impossível confrontar sem parecer exagero. E eu me pegava ouvindo, sorrindo, fingindo que não me afetava, enquanto por dentro algo começava a se acumular. Não como raiva, mas como dúvida, uma dúvida persistente que eu não sabia exatamente como nomear, porque não havia um momento específico que justificasse aquilo. Não havia uma grande discussão, nenhum desrespeito claro, apenas uma sequência de pequenas situações que, isoladas, pareciam insignificantes, mas juntas começavam a formar um padrão difícil de ignorar. E mesmo assim, eu ignorei, por meses, talvez anos, porque era mais fácil acreditar que eu estava interpretando errado do que aceitar a possibilidade de que havia algo deliberado por trás daquilo. E foi assim que eu segui, convivendo, participando, tentando me encaixar, enquanto aquela sensação silenciosa continuava ali, crescendo devagar, esperando o momento em que não daria mais para ser ignorada. Não daria mais para ser ignorada. Mas ainda assim eu tentei, por mais tempo do que deveria, porque admitir que havia algo errado significava aceitar que aquilo podia afetar diretamente o meu casamento, e eu não queria chegar nesse ponto. Então continuei racionalizando cada situação, encontrando explicações que faziam sentido na superfície, mesmo quando no fundo algo não encaixava. E foi aí que comecei a perceber que não eram episódios isolados. Eram padrões, pequenos, consistentes, quase invisíveis para quem não estivesse prestando atenção, mas claros o suficiente para gerar aquela sensação constante de desconforto, como quando eventos familiares importantes eram marcados exatamente nos dias em que eu tinha compromissos de trabalho impossíveis de cancelar. Coincidências que no começo pareciam apenas azar, mas que começaram a se repetir com uma frequência estranha demais para serem ignoradas. E o mais curioso era que, quando eu não podia ir, aquilo sempre era mencionado depois, como se minha ausência fosse registrada de forma sutil, quase como uma falha minha. Nunca diretamente, nunca como acusação, mas presente no tom, no jeito como comentavam que foi uma pena você não estar lá. Sempre seguido de alguma observação sobre como Cassandra ficou sozinha naquele momento. E isso ia criando uma narrativa silenciosa, uma imagem de mim como alguém que não estava presente o suficiente, mesmo quando eu sabia que estava fazendo o possível para equilibrar tudo. E ao mesmo tempo, havia os comentários sobre o passado dela, que nunca desapareciam completamente, sempre voltando à tona em momentos específicos, especialmente quando havia outras pessoas por perto, como se fossem histórias inofensivas, lembranças antigas, mas sempre destacando o mesmo ponto: o quanto Jeremy tinha sido alguém estável, promissor, alguém que sabia exatamente o que queria da vida. E por mais que aquilo fosse dito com leveza, com sorrisos, com aquele ar de nostalgia aparentemente inocente, eu não conseguia deixar de perceber a comparação implícita, a mensagem que ficava no ar sem precisar ser dita diretamente. E Cassandra, na maioria das vezes, apenas mudava de assunto ou ria de forma desconfortável. Como quem também não queria entrar naquele terreno. E isso, de certa forma, me deixava ainda mais confuso,
porque eu não sabia até que ponto ela percebia aquilo da mesma forma que eu, ou se, para ela, aquilo realmente não tinha importância. E foi nesse contexto que comecei a notar algo ainda mais sutil. Pequenas mudanças no comportamento dela, depois desses encontros, nada extremo, nada que pudesse ser apontado facilmente, mas o suficiente para gerar dúvida, como se aquelas conversas plantassem alguma coisa que levava tempo para aparecer. E eu comecei a me perguntar, pela primeira vez de forma mais séria, se aquilo tudo era realmente coincidência, ou se eu estava, há muito tempo, sendo lentamente colocado em uma posição que não percebia completamente, uma posição em que, aos poucos, eu parecia sempre um pouco menos do que deveria ser. Um pouco menos do que deveria ser começou a deixar de ser apenas uma sensação e passou a parecer algo concreto no nosso terceiro aniversário de casamento. Porque até então eu ainda conseguia me convencer de que tudo aquilo podia ser interpretado de outras formas, que talvez eu estivesse exagerando, que talvez fosse só uma combinação ruim de circunstâncias. Mas, naquele fim de semana, algo aconteceu que não encaixava mais em nenhuma explicação simples. E foi justamente quando eu estava mais tranquilo em relação a tudo, porque eu e Cassandra tínhamos planejado uma viagem curta para comemorar. Nada extravagante, apenas 2 dias fora da cidade, longe de tudo, algo que estávamos precisando há meses, um tempo só nosso, sem interferências, sem compromissos, sem aquele ambiente constante em que eu sempre me sentia um pouco deslocado, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti que as coisas estavam alinhadas, que finalmente teríamos um espaço para nos reconectar de verdade. Mas na noite anterior à viagem, quando já estávamos com tudo pronto, malas feitas, planos definidos, o telefone dela tocou, e eu vi a expressão dela mudar antes mesmo de ela dizer qualquer coisa. Porque era a mãe dela, e a notícia veio de forma urgente, carregada de preocupação. Dores no peito, ida ao hospital, algo que parecia sério o suficiente para não ser ignorado. E naquele momento não havia escolha. Cancelamos tudo sem pensar 2 vezes. Pegamos o carro e fomos direto para lá. E eu lembro de dirigir em silêncio, tentando processar a situação, mas ao mesmo tempo sentindo algo estranho no fundo. Não exatamente desconfiança, mas um desconforto que eu não conseguia explicar. Como se aquela situação tivesse surgido no momento mais inconveniente possível, de forma quase perfeita. E quando chegamos ao hospital, encontramos a mãe dela consciente, sendo atendida, nada crítico à primeira vista. Os médicos fizeram exames, avaliaram, observaram por algumas horas e, ao final, não encontraram nada de grave, nenhum problema cardíaco, nenhuma explicação concreta para o que tinha acontecido, e enquanto todos pareciam aliviados, eu fiquei em silêncio, observando, porque algo não fechava, e o que realmente me marcou foi o que aconteceu depois, porque assim que ficou claro que não havia necessidade de internação, que ela poderia ir para casa, o clima mudou completamente, a tensão desapareceu rápido demais, como se tudo tivesse sido resolvido de forma conveniente. E quando mencionamos, quase como um comentário, que já que estava tudo bem, talvez pudéssemos remarcar nossa viagem, eu vi, pela primeira vez de forma clara, uma reação que não consegui ignorar. Um leve incômodo, uma hesitação, algo que passou rápido, mas que estava ali. E foi nesse momento que algo dentro de mim finalmente mudou. Porque pela primeira vez, eu não consegui mais tratar aquilo como coincidência. Não depois de tudo o que já vinha acontecendo. Não depois de perceber como aquele evento tinha surgido exatamente no momento em que nós dois, finalmente, teríamos um espaço longe de tudo. E naquela noite, voltando para casa com a viagem cancelada e uma sensação que eu não conseguia mais negar, eu entendi que talvez o problema não fosse o que estava acontecendo, mas o porquê estava acontecendo. O porquê estava acontecendo passou a me perseguir de um jeito que eu não conseguia mais ignorar. Porque depois daquele episódio no hospital, eu comecei a olhar tudo com mais atenção. Não apenas os eventos isolados, mas o contexto, o momento em que aconteciam, as consequências que geravam. E quanto mais eu observava, mais difícil ficava fingir que era tudo coincidência. Mas ao mesmo tempo, eu não tinha uma prova concreta. Nada que eu pudesse apontar diretamente para Cassandra sem parecer paranoico. Então eu guardei aquilo, tentando não deixar que afetasse a forma como eu me comportava, tentando manter a normalidade dentro do possível, até que surgiu algo que, pela primeira vez, parecia uma oportunidade real de mudar tudo, não apenas temporariamente, mas de forma definitiva, porque 2 meses atrás, Cassandra recebeu uma proposta de trabalho em outro estado. E não era qualquer proposta, era exatamente o tipo de oportunidade que ela vinha buscando há anos, um cargo melhor, um crescimento profissional claro, um reconhecimento que eu sabia o quanto significava para ela, e quando ela me contou, eu vi nos olhos dela uma empolgação que fazia tempo que eu não via. Uma mistura de alívio e realização, como se finalmente algo estivesse se encaixando. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo diferente em relação a tudo aquilo que vinha acontecendo.
Porque a mudança não era só sobre trabalho. Era sobre distância. Sobre sair daquele ambiente. Sobre criar um espaço nosso sem a interferência constante que, mesmo sem provas claras, eu já sentia que existia. E nós dois começamos a falar sobre isso, com uma leveza que há tempos não fazia parte das nossas conversas, imaginando como seria a nova rotina, o novo lugar, os planos que poderíamos construir longe de tudo aquilo. E por alguns dias eu me permiti acreditar que talvez fosse isso que precisávamos. Uma chance de recomeçar em um ambiente onde aquelas influências não estariam tão presentes, onde as decisões seriam realmente nossas, sem ruído, sem pressão indireta. E foi com esse sentimento que decidimos contar para os pais dela, não como um pedido de aprovação, mas como um comunicado, algo que fazia sentido dentro da dinâmica familiar. E naquela noite, enquanto íamos até a casa deles, eu lembro de sentir uma mistura de expectativa e cautela, porque, no fundo, eu sabia que aquela conversa poderia dizer muito mais do que qualquer outra até então, não apenas pelas palavras que seriam ditas, mas pela forma como reagiriam. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque assim que mencionamos a proposta e a possibilidade de mudança, eu percebi algo mudar no ambiente quase que imediatamente, como se tivéssemos tocado em um ponto que não deveria ser tocado. E o que veio a seguir deixou claro, pela primeira vez sem espaço para dúvida, que aquilo não seria tão simples quanto parecia. Não seria tão simples quanto parecia. E eu entendi isso no instante em que o silêncio tomou conta da sala, depois que Cassandra terminou de explicar sobre a proposta, porque não foi um silêncio de surpresa ou de processamento. Foi um silêncio carregado, tenso, como se aquela informação tivesse atingido exatamente um ponto que eles vinham evitando. E então, o pai dela foi o primeiro a reagir. Não com perguntas, não com curiosidade, mas com uma proposta direta, quase imediata, dizendo que poderia oferecer a ela um cargo na empresa dele, com um salário maior do que o que haviam proposto fora, destacando estabilidade, proximidade da família, segurança, tudo dito de forma lógica, prática, difícil de recusar à primeira vista. E por um segundo, eu vi Cassandra hesitar. Não porque não quisesse o novo emprego, mas porque aquilo colocava uma escolha inesperada na frente dela. E antes mesmo que ela pudesse responder, a mãe entrou na conversa de um jeito completamente diferente, emocional, dizendo que não suportaria a ideia de nos ver indo embora, que a família seria destruída com a distância, que ela nunca veria os netos crescerem, mesmo nós nem tendo filhos. E em questão de minutos, a conversa deixou de ser sobre trabalho e se transformou em algo muito maior. Uma pressão que vinha de dois lados completamente diferentes, mas que levava ao mesmo lugar. Fazer com que ela desistisse da mudança. E eu fiquei ali, assistindo aquilo acontecer em tempo real, sentindo uma mistura de frustração e confirmação. Porque pela primeira vez, não era mais sutil, não era mais implícito. Era direto, claro, quase estratégico. E conforme a discussão avançava, o tom começou a mudar ainda mais, deixando de lado qualquer tentativa de suavizar a situação, porque o pai dela começou a apontar problemas no nosso casamento, coisas que nunca tinham sido mencionadas de forma aberta antes, questionando nossas decisões, nossa estabilidade, sugerindo que aquela mudança seria um erro. E então veio a frase que ficou ecoando na minha cabeça muito depois daquela noite, quando ele disse, sem hesitar, que sempre achou que nosso casamento tinha sido uma decisão errada. E naquele momento eu senti algo dentro de mim travar. Não pela opinião em si, mas pela certeza de que aquilo não era algo novo. Não era um pensamento recente. Era algo que sempre esteve ali. Apenas nunca tinha sido dito daquela forma. E Cassandra ficou visivelmente abalada, dividida entre o que queria e o peso das palavras dos pais. E mesmo assim, depois de tudo aquilo, quando voltamos para casa, ela ainda dizia que queria aceitar o novo emprego, que aquela era a chance dela, a nossa chance. E por um momento eu acreditei que, apesar de tudo, nós ainda tomaríamos aquela decisão juntos. Até que, alguns dias depois, sem qualquer explicação clara, a oferta simplesmente foi retirada. E foi nesse instante que a suspeita deixou de ser apenas um sentimento. E começou a parecer algo muito mais concreto. Começou a parecer algo muito mais concreto. E eu não consegui mais ignorar isso depois que a oferta simplesmente desapareceu, porque não havia explicação convincente. Nenhum motivo claro que justificasse uma mudança tão brusca em algo que, até poucos dias antes, parecia certo, alinhado, praticamente fechado. E quanto mais eu pensava, mais difícil ficava não conectar aquilo com a conversa que tivemos com os pais dela, especialmente sabendo das conexões que o pai dela tinha naquele meio. Mas mesmo assim, eu não disse nada. Não naquele momento, porque eu ainda não tinha prova. Só uma suspeita forte demais para ser confortável e frágil demais para ser apresentada como verdade. Então, eu guardei aquilo, observando, esperando, tentando entender se havia mais alguma coisa acontecendo que eu ainda não estava vendo.
E foi exatamente isso que aconteceu na semana passada, quando eu estava usando o notebook da Cassandra para resolver algo simples, nada fora do normal. Até que uma notificação apareceu no canto da tela. Uma mensagem da mãe dela, e eu não teria dado atenção se não fosse por uma única coisa: meu nome na prévia. E aquele pequeno detalhe foi suficiente para prender minha atenção por um segundo a mais do que deveria. Um segundo que acabou mudando tudo, porque eu hesitei, sabendo que não deveria olhar, sabendo que aquilo invadia um espaço que não era meu. Mas, ao mesmo tempo, sentindo que, talvez, ali estivesse a resposta para tudo o que vinha me incomodando há tanto tempo. E antes que eu pudesse racionalizar mais, eu cliquei. E o que eu li fez o tempo parar por alguns instantes, porque não era uma conversa isolada, não era um comentário pontual. Eram mensagens, várias, ao longo de meses, talvez anos, e todas seguiam a mesma linha. A mãe dela falando sobre mim como um problema, como alguém que atrasava a vida da filha, dizendo que aquela mudança de cidade seria a oportunidade perfeita para Cassandra perceber que poderia ter algo melhor sem mim, que eu não era o suficiente, que nunca fui, e o mais perturbador não foi apenas o conteúdo, mas a naturalidade com que aquilo era dito, como se fosse uma verdade óbvia, algo que vinha sendo repetido há muito tempo. E então vieram as partes que realmente me gelaram, quando ela mencionou que eles sempre fizeram o que era melhor para a filha, que isso nunca me incluía, e que já tinham ajudado em outras situações, incluindo coisas envolvendo o ex-namorado. Como se aquilo fosse apenas mais um detalhe dentro de um plano maior. E naquele momento, todas as peças começaram a se encaixar de uma forma que eu não queria aceitar. Cada coincidência, cada comentário, cada situação que antes parecia isolada, agora fazia parte de algo muito mais estruturado, muito mais intencional. E eu fechei o notebook devagar, como se isso pudesse diminuir o impacto do que eu tinha acabado de descobrir, sentindo uma mistura de raiva, incredulidade e algo ainda mais difícil de lidar. Dúvida, porque, pela primeira vez, a pergunta deixou de ser o que eles estavam fazendo. E passou a ser até que ponto Cassandra sabia de tudo aquilo. Até que ponto Cassandra sabia de tudo aquilo era a pergunta que não saía da minha cabeça. E foi exatamente isso que transformou aquela descoberta em algo ainda mais difícil de lidar. Porque não era só sobre os pais dela. Não era só sobre a manipulação. Era sobre nós dois. Sobre o que existia, ou deixava de existir, dentro do nosso casamento. E pela primeira vez, eu me vi em uma posição que eu nunca imaginei estar. Segurando uma verdade que poderia destruir tudo dependendo de como eu usasse, e ao mesmo tempo, completamente paralisado sobre qual era a escolha certa. Porque confrontá-la significava admitir que eu tinha invadido a privacidade dela, que eu li mensagens que não eram para mim. E isso, por si só, já poderia ser usado contra mim. Exatamente como os pais dela provavelmente gostariam, criando a narrativa perfeita em que eu me tornaria o problema, o invasor, o motivo de mais uma crise. E quanto mais eu pensava nisso, mais eu percebia o quão cuidadosamente aquilo parecia ter sido construído, como se cada movimento deles tivesse sido calculado para me colocar nessa posição, onde qualquer reação minha poderia ser usada como prova de que eu não era bom o suficiente. E enquanto eu tentava organizar tudo isso, comecei a lembrar de pequenos detalhes recentes que até então eu não tinha dado importância, como as ligações que Cassandra vinha fazendo em outro cômodo, as conversas interrompidas quando eu entrava na sala. O jeito como ela parecia mais distante, mais pensativa, como se estivesse carregando algo que não dividia comigo. E aquilo começou a alimentar uma possibilidade que eu não queria considerar, mas que agora parecia impossível ignorar. E se ela soubesse? E se, de alguma forma, ela estivesse sendo influenciada há muito mais tempo do que eu imaginava? E se, no fundo, eu já estivesse perdendo essa batalha sem perceber? E foi nesse estado que cheguei ao dia seguinte, quando ela mencionou, de forma aparentemente casual, que iria almoçar com os pais para conversar algo importante. E naquele momento, tudo dentro de mim travou, porque aquilo não parecia mais apenas uma coincidência. Parecia um movimento, um próximo passo dentro de algo que eu agora conseguia enxergar com muito mais clareza. E eu fiquei ali, olhando para ela, tentando decidir em segundos o que eu vinha evitando desde que li aquelas mensagens, porque aquele era o momento, não haveria outro mais claro. Ou eu falava agora. Mostrava tudo, arriscava a reação dela, arriscava que ela me visse como alguém que invadiu seu espaço, ou eu ficava em silêncio e deixava que aquela conversa com os pais acontecesse sem que ela soubesse da verdade completa, correndo o risco de que eles reforçassem ainda mais tudo o que vinham fazendo há anos. E pela primeira vez, eu entendi que não existia escolha segura. Qualquer caminho teria consequências. Qualquer decisão poderia mudar tudo. E enquanto ela pegava a bolsa, pronta para sair, eu percebi que o tempo tinha acabado, que não dava mais para esperar, não dava mais para observar, não dava mais para fingir que aquilo se resolveria sozinho. E foi naquele instante,
com o coração acelerado e a mente tomada por tudo o que eu tinha descoberto, que eu finalmente tomei a decisão que definiria o futuro do nosso casamento. A decisão que definiria o futuro do nosso casamento veio antes mesmo que eu tivesse tempo de duvidar dela, porque, naquele instante em que Cassandra estava prestes a sair, eu simplesmente disse o nome dela, firme o suficiente para fazê-la parar na porta. E quando ela se virou, algo no meu rosto deve ter deixado claro que não era uma conversa comum, porque a expressão dela mudou na hora, a leveza desaparecendo, dando lugar a uma atenção silenciosa. E foi aí que eu percebi que não havia mais como voltar atrás. Então, eu respirei fundo e disse que precisava mostrar algo antes que ela fosse, sem rodeios, sem tentar suavizar, porque qualquer tentativa de controlar aquilo naquele momento só pioraria tudo, e caminhei até o notebook, abrindo exatamente onde tinha parado, sentindo o peso de cada segundo enquanto ela se aproximava, sem entender completamente o que estava acontecendo, até que leu as primeiras linhas, e eu fiquei ali, observando, não apenas esperando uma reação, mas tentando entender, finalmente, algo que eu vinha questionando há muito tempo, porque enquanto os olhos dela percorriam a tela, eu vi várias coisas passarem pelo rosto dela. Surpresa, confusão, desconforto, mas o que eu mais procurava era reconhecimento. Algum sinal de que aquilo não era novidade para ela. E por um momento que pareceu muito mais longo do que realmente foi, eu não soube dizer o que aquilo significava. Até que ela fechou o notebook lentamente, como se precisasse de tempo para processar. E quando me olhou de volta, a primeira coisa que disse não foi sobre o conteúdo das mensagens. Foi: "Você leu isso?" E eu sabia que aquela pergunta viria. Sabia que fazia sentido. Mas naquele ponto não havia mais espaço para fugir. Então, eu apenas disse a verdade, que sim, que não deveria ter feito isso daquela forma. Mas que precisava entender o que estava acontecendo, e o silêncio que veio depois foi pesado, mas diferente de tudo o que eu tinha imaginado. Porque não era um silêncio de acusação. Era um silêncio de quebra, como se algo dentro dela também estivesse se reorganizando. E então, finalmente, ela falou sobre as mensagens. Não para defendê-las, não para minimizar, mas para admitir algo que mudou completamente o rumo daquela conversa. Ela disse que sempre sentiu a pressão dos pais, que sabia das opiniões deles, dos comentários, das comparações, mas que nunca tinha percebido o quanto aquilo ia além, o quanto era contínuo, planejado, constante, e que, aos poucos, aquilo realmente começou a afetar a forma como ela via algumas coisas, inclusive nós. Não de forma consciente, não como uma decisão, mas como uma dúvida que surgia sem explicação clara. E ouvir aquilo foi difícil, porque confirmou algo que eu temia, mas ao mesmo tempo trouxe algo que eu precisava. Honestidade. E foi aí que a conversa deixou de ser sobre eles e passou a ser sobre nós, sobre o que ainda existia ali, sobre o que poderia ser reconstruído depois de tudo aquilo. E não foi fácil, não foi rápido, não foi uma resolução imediata, porque confiança não volta no momento em que a verdade aparece. Mas, pela primeira vez em muito tempo, nós dois estávamos olhando para o mesmo problema, sem interferência, sem vozes externas moldando a narrativa. Apenas nós. E aquela conversa com os pais dela aconteceu, mas não da forma que eles esperavam, porque ela foi até lá não para ser influenciada, mas para confrontar. Para estabelecer limites que nunca tinham sido claros antes. E o resultado não foi perfeito, não houve uma reconciliação imediata, houve resistência, houve negação, houve tentativas de inverter a situação. Mas algo tinha mudado, de forma definitiva, porque agora tudo estava exposto, sem espaço para manipulação silenciosa. E olhando para trás, o que mais me marcou não foi apenas descobrir o que eles faziam, mas perceber o quanto aquilo quase funcionou. O quanto estivemos perto de nos perder, não por falta de sentimento, mas por influência constante, sutil e invisível. E no final, o que salvou nosso casamento não foi descobrir a verdade. Foi decidir enfrentá-la juntos.